Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula sobre DPLC, hoje nós vamos falar e revisar um pouco do conteúdo da aula passada. Na aula passada, nós falamos um pouco e associamos as alterações fisiológicas que acontecem com pacientes com DPLC no caso de caso de confirmação do Covid-19. Então, para entender um pouco sobre essas alterações fisiológicas, vamos entender um pouquinho que vocês já estudaram em relação à fisiologia do sistema respiratório. Sabemos que o nosso sistema respiratório ele é responsável pela troca do dióxido de carbono pelo oxigênio. Essa troca de dióxido de carbono pelo oxigênio é realizada nos capilares alveolares. Quando há uma descompensação desse ciclo respiratório, há uma descompensação também em relação à oxigenação de todos os sistemas. Esse ciclo nós denominamos de hematose. Relacionado à ADPOC, nós temos duas doenças características destinadas a ela. A primeira é a bronquite crônica e a segunda é enfisema pulmonar. Nós temos alguns sinais e sintomas característicos relacionados a essa DPOC, como tosse, dispneia, sibilância, cansaço e emagrecimento. O que ocorre quando o paciente tem a bronquite crônica? Então, o que é a bronquite crônica? É a presença de tosse, que é um dos principais sinais e sintomas, e produção de descarro crônico, pelo menos 3 meses por ano, por pelo menos 2 anos consecutivos na ausência de outra doença. As bases anatômicas relacionadas às bronquites crônicas são a hipertrofia e hiperplasia das glândulas produtoras de muco, com inflamação neutrófica de baixo grau, ou seja, ocorre uma inflamação por causa do excesso de muco, justamente aonde? Nos brônquios, impedindo a circulação de oxigênio nesse local. E no enfisema, qual o comprometimento que ocorre? Então, quando fala em enfisema, ele é definido como um alargamento dos espaços aéreos distais aos bronquíolos decorrente da destruição das porções do septo alveolar. As bases anatômicas relacionadas à bronquite crônicas, principalmente relacionado ao enfisema, causam obstrução crônica das vias aéreas distais pelo fato de haver perda de tecidos elásticos, não ocorrendo a sustentação dessa parede brônquica. Ou seja, por essa inflamação recorrente, os alvéolos crescem e se unem e perdem a elasticidade e a força para expulsar o ar de dentro desses pulmões, dentro do sistema respiratório, o que dificulta a respiração. Um outro comprometimento e uma outra doença relacionada à DPLC e também relacionada às doenças cardiovasculares, como vocês viram no conteúdo anterior, é a cor pulmonar. A cor pulmonar é uma disfunção do ventrículo direito. Consequentemente, há um distúrbio pulmonar. Uma série de pneumopatias podem causar a cor pulmonar, mas a DPOC é sem dúvida a causa mais comum relacionada à cor pulmonar. Ocorre hipóxia pulmonar crônica e é o principal mecanismo de ação relacionado à cor pulmonar. As consequências da insuficiência ventricular direita são a elevação da pressão venosa central, congestão sistêmica, baixo débito cardíaco, contribuindo para o cansaço. Uma outra consequência é a exacerbação da doença. Os pacientes com DPOC possuem uma reserva mínima relacionada ao oxigênio. Então, ele perde a sua função, ocorrendo o quê? Uma reserva pulmonar funcional deprimida. O principal fator desencadeante dessa descompensação
está relacionado com as infecções respiratórias, que podem ser bacterianas e podem ser viral. As infecções bacterianas pelas vias aéreas superiores e inferiores devem ser tratadas o mais precoce possível. Se elas não forem tratadas o mais precoce possível e identificada também, pode ocorrer o que? Uma hiperatividade brônquica, ocorrendo broncos espasmos frequentes. Além disso, pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva e até mesmo um pneumotórax. Um dos processos de avaliação do paciente mais efetivo é a avaliação da enfermagem, com uma anamnese, através da coleta de informações sobre a doença, através da avaliações de padrões funcionais, respiratórios, além disso, a avaliação dos padrões funcionais em relação à alimentação, em relação às atividades da vida diária. No exame físico, o que nós podemos avaliar e observar? A inquietação desse paciente, se ele tem confusão mental ou não, a posição corporal. Normalmente, o paciente com DPLC, ele fica em posição confortável na posição vertical ou inclinado para frente, que possibilita a melhor troca gasosa. No nosso próximo vídeo, vamos falar um pouquinho em relação aos diagnósticos relacionados à